Lamentações 3, do 1 ao 10, nos diz assim: Eu sou o homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus. O Eterno me guiou e me fez passar pelas trevas e não pela luz. Ele pessoalmente me atacou de uma hora para outra e esbofeteou-me vez após vez durante todo o dia. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele, esmagou os meus ossos, sitiou-me envolvendo-me em grande amargura e lamento, fez-me habitar na escuridão como os que há muito desfaleceram e morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Atou-me as pesadas correntes, e mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Fechou os meus caminhos com rochas lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ele foi como um urso à espreita e um leão emboscado. Amém? Feche teus olhos. Vamos pedir que o Espírito Santo fale com todos nós nessa noite. Espírito Santo, ministra a todos nós essa palavra. Nós queremos ser direcionados nessa noite. Nós mais uma vez queremos que o Senhor ministre ao nosso coração, porque se o Senhor está trazendo essa palavra, alguém precisa desta palavra. Então o Senhor toca-nos de maneira eficaz e redireciona, nos posiciona e nos conduza até o teu querer, até a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O que você faz quando o seu mundo desaba? É uma pergunta. Eu tenho certeza que todos nós aqui, em alguma instância da vida, já perguntamos isso. É o que você faz, por exemplo, quando você recebe uma ligação do médico dizendo que você tem câncer, ou ainda o seu chefe te chama e diz que você está demitido. O que você faz quando esses tempos chegam na nossa vida? O que você faz quando alguém que você ama te abandona? O que você faz quando o noivado acaba e você colocou toda a sua esperança nisso? O que você faz quando alguém era o pilar na sua vida e essa pessoa morre? O que você faz quando acontece um acidente e todos os seus planos se vão por causa disto? Situações, momentos que podem acontecer na vida de cada um de nós. Essa era a pergunta de um homem chamado Jeremias, a pergunta que ele fez no passado. Quem era Jeremias? Jeremias era um profeta em Israel, e durante o seu tempo de vida, ele viu a sua nação ser destruída. Olha o que aconteceu no período que Jeremias era profeta. Primeiro, ele viu um colapso econômico. A sua nação começou a viver miseravelmente. Ele viu também inimigos atacando a sua nação. Ele viu o povo ser escravizado e ser levado para outro país. Ele presenciou torturas desumanas.
todo mundo que ficou naquele tempo na sua nação estava sem trabalho e morrendo de fome, literalmente. E para piorar, eles haviam abandonado a Deus. É o que nos conta a história da nação onde Jeremias era o profeta nesse tempo. E nesse tempo Jeremias ele escreveu 2 livros. Um foi o livro de Jeremias, que nós conhecemos muito bem, e o outro foi Lamentações de Jeremias. E o livro tem esse título, Lamentações, porque Jeremias registra a sua dor a Deus. Importante isso aqui, ó. Jeremias faz um livro para mostrar que ele estava sofrendo diante de Deus. E nesse livro ele fala com Deus sobre o que estava acontecendo. Então esse livro é o livro das queixas a Deus. Esse livro, quando você olha na primeira instância, ele parece que não é um livro positivo. Só que no meio desse livro negativo há uma mensagem positiva sobre o que fazer quando o seu mundo desaba. Como que você reconstrói a sua vida quando o seu mundo desaba. Eu creio que só isso já vale você ler. Se você ainda não leu esse livro, leia, porque ele vai trazer 2 pináculos aqui, 2 fortalezas sobre como você reconstruir vida. E todos nós estamos sujeitos, nós vamos aprender aqui nessa noite. E deixa eu dizer algo para vocês. Eu espero que nenhum de vocês aqui precise dessa mensagem. Eu espero. E eu espero que o mundo de nenhum de vocês aqui esteja desabando. Que você esteja numa boa, que a sua vida esteja boa. Mas eu tenho certeza que hoje você pode não estar precisando ou está precisando, mas um dia você vai precisar, porque a vida ela nem sempre vai ser macia para você, e você vai passar por situações aonde o seu mundo vai desmoronar. Quem aqui já passou por esse deserto de vida? Quem já passou por uma situação aonde você desmoronou? Se você ainda não passou, você poderá passar. Então abra bem os teus ouvidos, que essa palavra entre aqui e desça para cá. Ouça o que o Espírito diz a você aqui nessa noite. Então a primeira lição que nós aprendemos é: entregue a Deus todas as suas frustrações. É a primeira coisa. Procure, o primeiro que você tem que procurar é Deus. Você pode se lamentar, você pode se queixar a Deus. Ninguém te entende melhor do que Deus. Ele entende o teu lamento, Ele entende a tua dor, Ele entende as tuas lágrimas, Ele entende o teu sofrimento, até aquilo que você não consegue transmitir com palavras. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem e pega os nossos gemidos inexprimíveis e leva diante de Deus. Então, quando a gente olha aqui para esse texto, Jeremias, ele abre o coração, ele é honesto, e ele fala para Deus que o Senhor está me tratando de maneira miserável. Ele lamenta e ele reclama. Agora me diga, por que Deus permite
Esse texto na Bíblia, assim, quando você olha alguém que parece que está reclamando do próprio Deus, né? Assim, um homem se queixando de Deus. Para que Deus permitiu que o livro de Lamentações existisse? Simples, para você entender que Deus pode dar um jeito nas suas frustrações, para você entender que Deus pode dar um jeito na sua ira, para você entender que Deus pode dar um jeito na sua mágoa. Então Deus, ele permitiu que Jeremias abrisse o coração. E aqui vai o primeiro ensinamento, amados, porque se você não abre o coração, se você engole essas emoções negativas, se você engole essas frustrações, por exemplo, você vai ter problemas sérios de estômago. Isso é um fato. Quando eu engulo as minhas frustrações, o meu estômago se enche. Muitos estão nos hospitais não por causa do que comeram, mas por causa do que está comendo elas por dentro. Mágoas absorvidas, dores, frustrações não reveladas, choros engolidos, e isso vai te adoecendo, vai te corroendo. Então, se existe algo que você precisa aprender, amados, é colocar para fora aquilo que está te adoecendo por dentro. Deus não vai ficar zangado com você, não. Deus não vai ficar bravo, irado com você. É necessário, se quer ser saudável, aprenda a colocar para fora aquilo que está dentro. O que Deus está dizendo aqui nesse primeiro ensinamento é: tudo bem, fale para mim que eu posso lidar com isso. Tudo bem, abre o coração, mostra a tua angústia, mostra o teu medo, o teu anseio. E você pode dizer: Deus, eu não gosto disso, Deus, isso não é justo. Tudo bem, você pode falar. Olha o que Jeremias está falando aqui em Lamentações 3, 17 e 18, ele diz assim: ó, eu não acho paz. Era um cara sem paz. Ele continua, ele diz assim: ó, não me lembro da alegria, e eu digo a mim mesmo, estou acabado. Deus não se importa. Você já se sentiu assim, amados? Quando parece que Deus não se importa com a tua dor, com o teu problema. E se eu falasse, pastor, muitas vezes eu acho que eu vou pecar falando. A primeira coisa que você precisa entender é que existe um Deus para você abrir o coração e falar das tuas frustrações. Existe um Deus que está aguardando que nós lance a Ele. Lá Pedro vai falar, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas angústias. Então, se você quer reiniciar, recomeçar, o primeiro passo é você falar para Deus. Porque quem foi que te deu as emoções? Foi Deus, com certeza. Então, se foi Deus, aprenda que Ele sabe como lidar com elas. Agora entenda, Deus não disse que vai explicar tudo, mas nós não vivemos de explicação, nós vivemos por fé. Tem muitas coisas que Deus vai tratar de uma maneira que a gente nem entenda.
Tem muitas vezes que Deus vai nos confrontar, vai trabalhar no nosso interior, e a gente nem vai entender, e muitas vezes o tratamento de Deus dói muito, amados. Muitas vezes quando Deus começa a ministrar no nosso coração, dói muito. É incontáveis as vezes que Deus já me tratou. Não é porque eu sou um pastor que eu não tenho dores, não tenho frustrações, não tenho medos, não tenho anseios. Mas se existe uma coisa que eu aprendi de cartilha, é não ficar guardando sentimento dentro de mim. É não ficar guardando aquilo que não presta dentro de mim. Porque aquilo que não presta envenena a alma da gente. Quanta gente está envenenado, amados, por aquilo que ele não consegue descarregar, por aquilo que ele não consegue lançar fora, por aquilo que ele não consegue liberar, e isso vai te adoecendo, e você tem uma mágoa dentro de você, você tem uma raiva, uma violência, que você nem sabe de onde vem, e muitas vezes você se pegou falando palavras sordas, assim, meu Deus, quem é essa pessoa? E não sou eu. E da onde que está vindo? Está vindo a doença que está dentro. Você está ferido, machucado, magoado por dentro, e isso está fazendo com que você fira as pessoas que estão do lado de fora. Eu não sei se você já tratou, conversou com alguém que é doente por dentro, mas eu, como pastor, tenho muita experiência em gabinete de pessoas adoecidas por dentro, e essas pessoas se tornam quase irrecuperáveis se elas não liberarem aquilo que está dentro delas. Vamos fazer essa primeira promessa da noite? Levanta a sua mão. Eu não sei com quem Deus está começando a falar aqui, mas Deus está falando com alguém. Levante a sua cabeça também. Diga: a partir de hoje, eu vou tirar de dentro de mim tudo aquilo que não presta. Diga: tudo aquilo que está me ferindo, tudo aquilo que está me machucando. Diga: eu vou entregar para Deus as minhas dores, as minhas frustrações, os meus medos, as minhas raivas, as minhas decepções, as minhas angústias. Diga: eu não vou ficar guardando mais. Amém? Se prometeu só. E como é que eu faço, pastor? Vai lá para o teu quarto, meu irmão. Quem tem quarto? Que todo mundo tem quarto. Creio que sim, né? Se fecha lá. Não com o marido, se você é esposa. Não com a esposa, se você é marido. Não com os filhos, se você é pai. Não com os pais, se você é filho. Vai lá no teu quarto, se fecha. Grita se tiver que gritar, mas exponha, põe para fora isso. Você vai ver o quanto é bom. Amém? Você que é homem, sai de carro todo dia, pega o teu carro, vá para um mato aí, vá para um morro desses aí, ó. Chega lá nesse morro, uiva, grita, berra, mas joga para fora aquilo que não presta. Lança para fora aquilo que não deve ficar dentro de você. Quantas pessoas estão se autodestruindo por causa de uma doença interna? E quando você está doente por dentro, a tua vida não presta por fora. Pode notar, a pessoa pode ter tudo, mas se ela está doente por dentro, nada presta. Tem um carro novo, ela começa a colocar defeito no carro novo. Tem uma casa linda e ela começa a achar meios para dizer que não gosta da casa. Tem uma família maravilhosa, mas ela começa a brigar com o filho, brigar com uma filha, começa a pegar no pé de todo mundo. Até uma brincadeira na hora do almoço vira um pé de intriga.
Por quê? Porque essa pessoa está doente por dentro. Essa pessoa está machucada por dentro. E você precisa liberar isso antes que isso te mate, antes que isso te destrua. Então a primeira coisa aqui, amados, que você deve entender, a primeira lição que você deve entender é entregar, conversar para Deus, conversar com Deus, todo o seu lamento, toda a sua dor, todo o seu trauma, toda a sua angústia. Tem gente que está carregando feridas na alma desde criança. Desde criança. Uma vez eu tratei uma senhora que há 25 anos ela não conseguia perdoar uma traição do marido. 25 anos se ferindo, se mutilando, se autodestruindo, se envenenando. E quando eu fui conversar com ela, ela falava daquilo como se tivesse acontecido ontem, porque ela estava sustentando a dor, ela estava alimentando a ferida. Quem sabe nós temos pessoas aqui nessa noite que estão guardando mágoas e feridas de tantos anos. Você precisa liberar isso hoje, amados, não é amanhã, é hoje. Quando eu estava me preparando e essa mensagem veio à tona, eu disse: Deus, por que essa palavra? Deus disse: porque tem pessoas nessa noite que eu preciso tratar, tem pessoas nessa noite que eu preciso curar. Então toda palavra que vem, abrace ela. Deus acima das tuas dores, existe um Deus acima das tuas frustrações, existe um Deus acima das tuas angústias, que te ama e quer te abençoar, quer mudar a tua vida, quer mudar o teu caminho. Então a primeira coisa, entregue para Deus as tuas frustrações. Segundo, mude o foco da sua dor para o amor de Deus. Olha só, mudar o foco da sua dor para o amor de Deus. Olha o que Jeremias nos diz. Ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Olha que amargor que ele tinha. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha aqui, amados, o que Jeremias está falando? Ele diz que pensa constantemente. Ele está dizendo: olha, tudo isso que está acontecendo na minha mente. É uma batalha aqui na mente da gente. A amargura é um veneno que envenena você, e você não vai sair da depressão enquanto não lidar com a amargura, porque quanto mais você pensa no que fizeram, quanto mais você pensa no que aconteceu, mais amargurado você fica, e quanto mais amargurado você fica, mais depressão. E o que fazer? Mudar o seu pensamento. Para você ficar deprimido, há um esforço, né? Você precisa baixar os ombros, falar baixinho, focar no que está errado,
Há um esforço mental para você fazer isto, não há? Com certeza há um esforço mental para você ficar alimentando, retroalimentando aquela dor, aquelas palavras, aquele sofrimento, aqueles gritos. Jeremias, penso eu, ele andava e via tudo destruído, ele via o mundo desabando, e ele começou a pensar no fato de que seu povo foi consumido, mas ele não foi, e tudo isso foi pela misericórdia de Deus. E depois de tudo o que aconteceu, e ainda ele estava vivo, ele começou a focar: calma aí, no meio de todo esse caos, eu estou aqui de pé. No meio de toda essa angústia, no meio de todas essas traições, no meio de toda essa miséria, no meio de toda essa falácia, eu estou aqui. Eu ainda estou vivo. A mesma coisa quero dizer para cada um de vocês aqui: olhe para a sua vida, olhe quantos problemas você já passou, alguns que você não resolveu. Olhe quantas crises financeiras você passou, situações de repente que quase acabaram com você, mas você está aí, ó, está de pé. Você está aqui, está respirando, está vivo. E por quê? Por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus, por causa do favor de Deus. Se Deus não tivesse planos e propósitos, com certeza você já teria terminado as coisas por aqui, amado. E você pode estar aí todo machucado por dentro, pode estar aí todo derrubado, mas você está vivo. Você ainda está de pé. Por que você ainda está de pé? Porque Deus ainda tem planos e propósitos com você. Deus ainda tem planos e propósitos com a sua vida. E foi exatamente o que Jeremias fez. Ele começou a pensar no amor de Deus por ele, quando tudo estava bem. Eu posso estar triste pelo que Deus permitir, posso estar frustrado, mas eu ainda sei que Deus me ama. Você sabe que Deus te ama? Quem sabe que Deus lhe ama aí, apesar das lutas, apesar das aflições? Deus ama você tanto que Jesus fez a maior viagem por sua causa, e Ele te ama tanto que com certeza, se Ele tivesse uma foto sua, Ele colocaria lá na sua geladeira. Deus ama cada um de nós, amados. Deus não deixou de amar você por causa das tuas lutas, por causa das tuas angústias, por causa das decepções que você passa. Aquilo que nós passamos não abala o amor de Deus por nós. Aquilo que fazemos ou deixamos de fazer não diminui o amor de Deus por nós. Então o que você deve fazer? Foque naquilo que Deus fez por você. Quem já foi abençoado por Deus alguma vez? Levante sua mão. Quem já foi alcançado por Deus alguma vez? Quem já foi liberto por Deus alguma vez? Quem já foi livre por Deus de alguma cilada alguma vez? Então você tem coisas boas para se lembrar, então você tem coisas maravilhosas para olhar. Pare de olhar para as tuas dores, para as tuas frustrações, para aquilo que não está dando certo, e olhe para aquilo que já deu certo, olhe para aquilo que já funcionou, olhe para aquilo que te levantou, olhe para aquilo que te resgatou. E quando você começar a olhar para as coisas certas, as coisas erradas pegam o poder sobre você, perderão o poder sobre você. Então levante a sua mão, vamos falar essa segunda verdade. Diga: Deus me ensina a olhar para as coisas certas. Diga: Deus, aquilo que o Senhor fez é maior do que as minhas frustrações. Amém? Em terceiro lugar, se relacione com Deus e tenha
paciência. É importante isso, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas perdem paciência por poucas coisas. Não é verdade? O mundo está uma loucura. Hoje tudo é tão rápido, e por causa dessa impaciência, a nossa geração de agora está se autodestruindo. Os consultórios estão cheios, cada vez mais perdeu-se a capacidade de esperar. Então, se você quer recomeçar, se você quer um novo tipo de vida, se relacione com Deus e tenha paciência. Olha o que Jeremias diz em Jeremias 3:28, em Lamentações 3:28, que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio, afinal foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Tenha calma, queridos. Se foi Deus, tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Foi Deus, então calma. Espera o que Deus vai te ensinar nesse período de incertezas. Você precisa entender que esperar em Deus é um hábito. Você tem que aprender a esperar em Deus. E o que significa isso? Significa que você senta e cala a boca. Fecha a boca. Na hora da luta, amados, você não tem que estar conversando com os outros. Na hora das batalhas que Deus está tratando você, não vai falar com quem não pode te ajudar. Quantas pessoas se tornam um agente de malignidade na nossa vida, porque ele vai lá e diz assim: não, pode falar comigo, eu estou aqui para te ouvir. Não abra teu coração para mim. E você vai lá e descarrega só amargura, só sofrimento. Só que quando você sai dali, aquela pessoa não pode fazer nada para você. Por quê? Porque você está abrindo o teu coração para a pessoa errada. Você está abrindo a tua boca para quem vai usar contra você isso ainda amanhã. Então aprenda a esperar em Deus. Então, se você confia em Deus, se você confia realmente em Deus, tem horas que você não precisa perguntar, só fica quieto. Fica quieto, vai orar mais. Tem um momento maior com Deus. A razão por que você se sente sem esperança é muitas vezes porque você não está ouvindo Deus. Tem gente que não tem tempo para ouvir Deus. Quando eu estou com um problema, amados, eu não gosto de falar com ninguém. Não adianta você me mandar o WhatsApp. Meu WhatsApp é o dia inteiro tocando, e é só problema, dificilmente é coisa boa. É o WhatsApp de pastor. Até o Jean me mandou um WhatsApp engraçado, né? Pastor, estou te mandando um WhatsApp, mas não é para te contar problema, é para te convidar para um churrasco. Quase chorei. Não é assim? Na hora do problema, eu gosto de ficar quieto, em solitude, ouvir Deus. Se você não der tempo para Deus falar com você, porque tem gente que quando ele está com a cabeça, o que ele faz? Eu preciso me distrair. Já viu isso? Preciso distrair minha cabeça, sair um pouco, conversar com as pessoas. Aí entra lá no Facebook, em vez de ele melhorar, ele piora. Aí ele sai do Facebook, vai para o Instagram, e aí ele fica vendo um monte de gente que venceu onde ele está perdendo. E aí ele se angustia, ele vai para o YouTube, né, e fica enchendo a cabeça de coisas, vai para o TikTok, ou vai para a TV, e ele começa só a distrair. Distrações não curam. Entenda, distrações não curam. Vou voltar com esse entendimento aqui. Distrações não curam. Só te tiram da realidade, mas você vai ter que voltar para aquela realidade.
Então, queridos, o que você tem que fazer, amados? Se aquieta, fecha a boca, fala com quem pode resolver, fala com Deus. Foi o primeiro tópico aqui dessa palavra. Conversa com Deus, entra em silêncio, diga a Deus: eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu estou aqui para aprender. Não foram poucas as vezes que Deus me ensinou muita coisa sem eu dizer uma palavra, irmãos. Geralmente, quando eu estou com problemas, eu gosto de levantar de madrugada, a família dormindo, e eu estou lá sentado no meio do escuro, sem falar uma palavra, procurando ouvir Deus no silêncio. O próprio Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. Então não tente impressionar Deus. Tem gente que tenta impressionar Deus com a sua boa oratória. Deus nunca vai se impressionar com a tua boa oratória, com as tuas boas palavras. Tem gente que fica catando, uma coisa que ele ouviu durante o dia, lá no Instagram, ele viu no Facebook aquela frase lá, vou falar para Deus. Não precisa, queridos. Deus te conhece. Senta, fica em silêncio, porque por muitas vezes, por você não esperar o momento certo, nós acabamos perdendo a oportunidade de fazermos as coisas certas. Deus, Ele tem algo para nós muitas vezes, mas nós não esperamos. Então, antes de você reconstruir qualquer área da sua vida, espere, aprenda a esperar. Eu lembro de um filme que eu assisti, que eu nunca esqueci, que foi do Último Samurai com Tom Cruise, onde mostra uma parte que os inimigos estavam vindo, e ele dizia: espere, 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 agora vai. Tem coisa que você tem que esperar, tem coisa que você tem que calar. Está querendo abrir na hora errada, está querendo consertar enquanto Deus diz assim: espera. Está querendo levantar quando Deus quer para você sentar. Está querendo resolver quando Deus só disse: aguarde um pouco mais. Saul, ele perdeu um reino todo por não saber esperar. Eu entendo que esperar não é fácil, mas é um aprendizado. Aprenda a esperar. Não apresse as coisas, irmãos. Tem gente casando errado por causa de pressa. Tem gente no emprego errado por causa de pressa. Tem gente se machucando por causa de pressa. Tem gente destruindo a sua vida por causa de pressa. Aprenda a esperar. Em quarto lugar, mude as coisas que você pode mudar. Entenda isso aqui, irmãos. Olha o que Jeremias diz no 3,40: esquadrinhemos, pois, os nossos caminhos, provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor. Então eu entendo que existem muitas coisas que você não pode mudar. Por exemplo, o seu passado, ele não pode ser mudado. Se alguém que você ama se foi, você não pode mudar isso. Você não pode mudar as pessoas. Você não pode mudar os pais que você tem. Não tem como, amados. A paz vem quando eu aceito as coisas em minha vida que eu não posso mudar. Entendeu? Guardou isso? Quando eu aceito aquilo que não dá para mudar. Tem coisas que não tem como mudar, queridos. Não tem como. Então aceite. Tem gente que
que aconteceu coisas na sua vida que ele nunca queria que tivesse acontecido, e por causa dessas coisas ele barrou a vida. Por causa das coisas que não funcionaram, ele está fazendo com que a vida não funcione. Quantas angústias, quantos problemas acontecem desta maneira por causa de uma área frustrada. Você frustra toda a sua vida por causa de algo que se perdeu. Você deixa de valorizar o que ficou. Quantas pessoas estão vivendo dessa maneira? Perdeu algo, mas ele não consegue viver com o que tem, não consegue celebrar as coisas que permaneceram. É por causa do foco errado, amados. É por causa disso que isso está acontecendo no teu coração. Você está focando naquilo que saiu. Aquilo que saiu não te pertencia, por isso que saiu. Aquilo que saiu da tua vida não era para você, por isso que saiu. Você precisa aceitar isto. Então o conselho aqui: aceite aquilo que você não pode mudar, mas há coisas que você pode mudar. E o que você pode mudar? Você mesmo. Você tem poder sobre você. Não seja cabeça dura. Tem gente que diz assim: eu não mudo, pastor. Você muda sim. Não existe uma pessoa nessa vida que seja imutável. Mas eu fui forjado assim. Deixa Deus te desforjar. Eu fui construído assim. Deixa Deus te desconstruir. Eu me tornei assim, pastor, porque olha de onde eu vim. Olha a família, olha os problemas. Deixa Deus te desconstruir, amados. Deixa Deus refazer as coisas. É você pensar nessa noite: como eu posso ser melhor, como eu posso não ser amargurado. Deixa Deus trabalhar em você. Faça um inventário da sua vida. O que é fazer um inventário? Veja como está a sua vida, como está o seu relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com seus pais, como está o seu relacionamento com seus filhos, como está o seu relacionamento com seus empregados, com os seus amigos. O que tem estragado a minha vida? Os meus hábitos. Então mude os hábitos. Os meus amigos, então mude de amigos. As mesas que eu sento, então levante dessas mesas. Os erros que eu cometo, então pare de errar. Mas isso só vai acontecer se você fizer um inventário da sua vida, um inventário moral, um inventário relacional. Jeremias, ele fala de você avaliar a sua vida e então se arrepender. Não adianta você fazer uma avaliação e você não mudar. Jeremias diz que nós temos que examinar os nossos caminhos, ou seja, o que fazemos. Examinar é o que eu estou fazendo. Será que eu sou mais amável hoje do que eu fui no passado? Já perguntou para tua esposa? Já perguntou para o teu marido? Eles não mentem, amados. Eles não conseguem mentir para você. Ou você tem medo de perguntar? Você já fez essa pergunta? Ou você tem medo de perguntar para as pessoas que te amam, se ele te ama hoje mais do que ontem? É importante. Amém? Existem atitudes que nós podemos renovar um casamento desgastado. Existem atitudes que nós podemos renovar uma amizade que foi destruída. É só questão da gente fazer esse inventário, fazer essa autoanálise.
Paulo chama de introspectiva, olhar para dentro, olhar para as atitudes, olhar como que você está com Deus, voltar ao Senhor. O nosso problema é que nós muitas vezes nos distanciamos de Deus. Então você não deve apenas analisar, também é preciso voltar para Deus. Não se queixe de quão longe de Deus você está. Volte para Ele, faça algo, mude isto. Eu tenho falado todos os dias aqui, essa igreja é uma oportunidade para você mudar o teu cristianismo, mudar a tua conduta, mudar a tua vida. Deus está te dando oportunidades, mas Deus não vai conseguir fazer nada se você não fizer algo por você mesmo, meu irmão. Nós estávamos terça-feira aqui, que presença de Deus maravilhosa, do Espírito Santo. Que coisa tremenda! E tem gente que prefere outras coisas. Meu irmão, olhe para a tua vida, pelo amor de Deus. Até quando você vai priorizar as coisas erradas? Até quando você vai querer mudar de vida e você não muda? Deus está esperando, mas eu não gosto de orar. Meu amado do céu, você está com um problema sério espiritual. Eu duvido quem esteve aqui na terça-feira, que não saiu daqui cheio da presença de Deus, terminou aqui, nós fiquemos aqui num monte de gente, só saímos daqui 1h30 depois. Porque onde Deus está gera comunhão, gera relacionamento, gera prazer. O meu sonho é que toda essa igreja que esteja aqui na terça-feira orando, começar a quebrar essas tradições de não orar. Você está fraco porque você não ora, porque você não se aproxima de Deus, meu irmão. Você não está vendo isso? Você não sente a presença de Deus. Mas como é que você vai sentir a presença de Deus se você não o busca, se você não se rende a Ele? Queridos, volte para Deus, faça algo por você. Em quinto lugar, peça a Deus para libertá-lo dos seus medos. Pastor, eu tenho medo de ficar crente. Eu tenho medo de não ficar crente, irmãos. É o contrário. Eu tenho medo de ir para o inferno. Você tem medo de ir para o inferno, sabe por quê? Porque você não é salvo. Eu não tenho medo de ir para o inferno, porque eu não vou. Entende? A certeza que você anda com Deus, que você caminha com Deus, mas você precisa ser sincero. Deus, tira isso dentro de mim. Amados, a única coisa que Deus vai cobrar de nós são os nossos frutos. E quando você chegar lá diante de Deus, o que você vai apresentar? Deus vai dizer assim: eu te dei toda a oportunidade, entreguei talentos na tua mão, entreguei oportunidades para você crescer, romper, para você ganhar alguém, para você frutificar, e olha o que você fez. Olha o que você está fazendo com a sua vida, meu irmão. Olha o que Jeremias diz aqui, atiraram-me vivo na cova e jogaram pedras sobre mim, as águas me encobriram a cabeça, e eu imaginei: eis que o dia do meu fim chegou, estou acabado. Então clamei pelo nome a Yahvé das profundezas da cova, e tu me ouviste a minha súplica. Não esconda os teus ouvidos aos meus pedidos de socorro e aos meus lamentos. Então tu te aproximaste no dia em que eu te clamei e consolaste-me dizendo: não temas. Olha aqui que coisa maravilhosa, né, amados? Um cara frustrado com tudo, mas Deus junto com ele. Um cara frustrado com a sua nação, com o povo que havia apostatado, mas Deus junto com ele. Mas Deus pertinho dele. Tenha Deus pertinho de você, meu irmão. Tenha Ele bem próximo de você, e Ele vai te ajudar no momento da angústia, Ele vai te ajudar no momento dos problemas. Olha o que Jeremias diz assim, Deus falou algo: não tenha medo.
Não temas. Jeremias tinha muitos motivos para ter medo, a sua mensagem não era popular, nem ele, então colocaram ele num poço. Olha o versículo 53, diz que os inimigos foram lá e colocaram ele num poço, e ele orou e pensou que era o fim. O que ele está falando? De gente tramando, gente que não queria ouvir a sua palavra, gente que não queria ouvir o seu direcionamento, pelo contrário, foram lá e quiseram calar a boca dele, enfiaram ele dentro de um poço, a ponto do grande profeta Jeremias dizer: eu pensei que era meu fim. Porque Deus até permite que você fique frustrado, que você fique zangado, que você fique chateado, que você fique triste, mas uma coisa que Ele não permite é que você tenha medo. Não tenha medo, porque o medo paralisa você. Na Bíblia tem 365 repetições dizendo: não tenha medo, não temas. Então, para que você ter medo, amados? Se já existe 365 vezes Deus dizendo, antes do dia de amanhã Deus já está dizendo não temos, depois de amanhã Deus está dizendo não temos, lá no final do ano Deus está dizendo não temas. Pode vir as angústias, pode vir os problemas, mas se Deus está pertinho da gente, amados, nós não ficaremos prostrados, nós não seremos destruídos. Pode alguém também nos jogar num poço, pode alguém também tentar obstruir os nossos sonhos, mas ninguém vai conseguir parar a gente se a gente estiver com Deus por perto. Ninguém vai conseguir te parar se você estiver de mãos dadas com Deus. Pode vir as angústias, pode vir as tristezas, mas você está ali juntinho com Deus, e a gente sabe quando Deus está perto, amados. A gente sabe quando Deus está próximo da gente, porque a gente está ali e de repente vê um bálsamo do Espírito Santo, vê uma graça do Espírito Santo, vê uma presença do Espírito Santo. Esse mesmo que trouxe você aqui nessa noite, que está dizendo não temas, não tenha medo. Entenda, amados, que o medo e a fé têm algo comum, ambos pedem para você crer que algo no futuro vai acontecer. Doença, casamento, filhos, emprego. O medo, muitas vezes ele tem a audácia de sugerir que o elevador só se move em uma direção, para baixo. E muitos dizem assim: eu tenho medo que meus filhos se envolvam com más amizades, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de que meu casamento não dure. E eles não perceberam, mas eles estão escolhendo o medo em vez da fé. Pare de escolher o medo, amados. Se nós queremos alcançar os nossos projetos, se nós queremos avançar, vamos clamar a Deus. Davi disse no Salmo 34:4: Deus me livrou de todos os meus medos. Olha que coisa maravilhosa. Deus me livrou de todos os meus medos. Deus, Ele também quer que você seja livre dos medos. E um dos maiores medos que as pessoas têm quando o mundo desaba é achar que nunca vai mudar. É medo de nunca se recuperar. É medo de dizer: eu nunca vou ser como era espiritual, como eu era antes. Eu nunca vou viver o que eu vivi. Bons tempos ficaram para trás. Não, o bom tempo é agora, irmãos. O melhor momento é agora. A melhor hora é agora. Entenda isso. Faça do teu presente um encontro com Deus. Terminando, tenha expectativas que Jesus irá restaurar. 5:21 diz assim: o Eterno restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que retornemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Ele orou pedindo renovação a Deus. Entendo que Jesus é especialista
e novos começos. Então, diga a si mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele eu depositarei toda a minha esperança. Entenda que tudo que você precisa é de Deus, e isso é tudo. Você acha de repente que os seus melhores dias ficaram para trás? Você está errado. Você acha que você bagunçou demais a sua vida? Não tem bagunça que Deus não consiga organizar. Ele consegue organizar toda a bagunça que a gente fez. Quem sabe você pensa: mas eu já pequei, errei demais, pastor. Não adianta eu tentar, porque eu vou acabar no mesmo lugar. Você está errado. Quem sabe você acha que porque você sofreu muito no passado, por isso você nunca vai ser feliz. Você está errado. Deus pode restaurar você. Deus pode fazer com que os seus melhores dias estejam à sua frente. Se você crer em Deus e orar, pedindo que Ele transforme a sua vida, Ele pode fazer com que o resto da sua vida seja melhor do que todos aqueles dias que já passaram. Eu quero que você fique em pé nessa noite. Eu quero chamar aqui na frente somente quem quer reconstruir. Você quer viver o melhor tempo agora, independente. Você ouviu a palavra. Acho que o primeiro princípio é admitir: o meu melhor tempo é agora. A minha melhor oportunidade é agora. Deus vai fazer com que eu viva os meus melhores momentos nesse tempo. Independente de onde você está vindo, como você chegou, o Espírito Santo está te dando uma oportunidade.